Em Lucas capítulo 21, Jesus está diante do gasofilácio e ele está observando as pessoas lançarem suas ofertas naquele lugar. O texto diz que chega uma mulher viúva, pobre, e deposita ali 2 moedas. E Jesus faz um comentário para os discípulos. Ela, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía. Eu te pergunto, se Jesus sabe que ela é viúva, que ela é pobre e que da sua pobreza ela deu tudo quanto possuía, por que Jesus despediu aquela mulher de mãos vazias? Olá, queridos graça e paz, seja bem-vindo ao Ponto de Equilíbrio. Eu sou Léo Murata e nesse vídeo eu quero falar com você sobre o funcionamento do reino de Deus. Em João capítulo 18, Jesus e Pilatos estão conversando. E Pilatos vira para Jesus e diz: "Foram o teu povo, os judeus, que te entregaram nas minhas mãos." E no versículo 36, Jesus diz assim: "O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui." Jesus vira para Pilatos e diz: "O meu reino não é daqui, Pilatos, porque se o meu reino fosse daqui, estaria acontecendo assim, assim e assim." Cada rei tem a sua própria forma de conduzir as coisas dentro do seu reino. Colossenses 1,13, Paulo diz que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós saímos do império das trevas e agora nós estamos dentro do reino de Deus. Nós precisamos aprender como o reino de Deus funciona. No reino de Deus, Deus tem a sua própria forma de conduzir as coisas. Em Marcos capítulo 4, Jesus está explicando como o reino de Deus funciona. E no versículo 26, Jesus diz assim: "Disse ainda, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra. Depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim um grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa." O reino de Deus é assim. Assim como Jesus. Como se o homem lançasse semente à terra, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Agora Jesus está comparando a terra com o reino de Deus. O que é a terra? A terra é um lugar onde eu lanço uma semente e ela me devolve uma colheita. O que é o reino de Deus? É o lugar onde eu lanço algo em fé e ele me devolve aquilo multiplicado. E o reino de Deus é assim. Não se parece, não se assemelha. É assim. Como se um homem lançasse semente na terra. Não é como se Deus lançasse semente na terra. É como se o homem lançasse semente na terra. A semente é quem dá legalidade para a colheita que você precisa. Em 2 Reis capítulo 4, é narrado um milagre da multiplicação de azeite. No versículo 1 diz assim: "Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido teu servo morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos." Eliseu lhe perguntou: "Que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa." Ela respondeu: "Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, pois agora chegaram os credores e eles querem levar os meus 2 filhos para lhes serem escravos. E aí, Eliseu, como tu vai resolver meu problema?" Eliseu vira para ela e pergunta: "O que eu farei por você? Me diz aí o que você tem em casa." Presta atenção, irmão. O que Deus iria fazer através de Eliseu depende do que a mulher tinha. Pois foi aquele azeite que Deus multiplicou. A solução do problema daquela viúva estava nas mãos dela. É provável que a do seu também esteja nas tuas. O que te hei de fazer? Me diz aí o que tu tens em casa. É necessário lançar algo em fé. É a semente que dá legalidade para a colheita que você precisa. A Bíblia narra que Jesus operou 2 multiplicações de pães e peixes. Como é o nome desse milagre? Multiplicação. Não é criação do além. É multiplicação daquilo que foi apresentado. Tem que ter algo. Algo tem que ser lançado em fé no reino de Deus. E o reino de Deus devolve aquilo multiplicado. Porque o reino de Deus é assim. Como se um homem lançasse semente na terra. E a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Você não tem que entender como é o processo. Mas você tem que crer e lançar a semente. Porque é como se o homem lançasse semente à terra. Deus não vai lançar semente para ninguém, mas Deus vai dar a colheita daquilo que você lançar em fé.
Em Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1, a Bíblia narra assim: Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançareis as redes. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se as redes. Mestre, havendo trabalhado a noite inteira, nada apanhamos. Agora entra na história. Qual é a profissão de Pedro? Pescar. O que peixe representa para Pedro? Dinheiro. Havendo a noite inteira pescado, nada apanhamos, o que significa? Não ganhou nenhum dinheiro. Jesus precisava de um barco para ele pregar para as multidões da praia. Talvez sim, mas eu quero te lembrar que Jesus andava sobre as águas. Jesus não está vendo apenas um barco para fazer de púlpito. Jesus está vendo ali um trabalhador frustrado que trabalhou a noite inteira e vai ter que voltar agora para sua casa sem nenhum real no bolso. E Jesus não quer apenas um lugar para pregar. Jesus quer resolver o problema daquele trabalhador frustrado. Mas para ele trazer a colheita que ele já quer para Pedro, Pedro tem que semear algo. O que Pedro semeou? Tá aí meu barco. Emprestou o barco. Sem Pedro pedir nada, Jesus deu a colheita. Vai lá onde é fundo, lança as redes. Tu vai ter tua colheita. É a semente que dá legalidade para a colheita. Toda colheita que você precisa, ela exige uma semente. Agora eu te pergunto, e se Pedro não tivesse emprestado o barco, será se ele teria tido aquela pesca maravilhosa? Eu quero ler com você o versículo 2 de novo. Diz assim: E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Tinha 2 barcos ali na praia. Jesus entrou no barco de Simão. E Pedro, você já parou para pensar na possibilidade de Jesus ter pedido o outro barco emprestado? E você pode me emprestar seu barco para usar de púlpito e pregar para essa multidão na praia? E aquele pescador, já injuriado, irritado, porque passou a noite inteira lançando rede, não pegou nada, na hora que Jesus vira: Vai encher saco pra lá, já passei a noite toda pescando aqui, não peguei nada. Vai encher saco pra lá, rapaz. Você já pensou na possibilidade que foi apresentado para ele uma oportunidade dele semear e ele não quis fazer isso? Sabe, muitas vezes nós estamos crendo em Deus para algo e às vezes aparece uma oportunidade justamente naquilo que a gente está crendo. Mas uma oportunidade não para a gente receber, mas uma oportunidade para a gente lançar, para a gente semear algo. E muitas vezes o pensamento que vem na nossa cabeça é: Ora, se eu vou dar, se eu tô precisando. Talvez, justamente porque você está precisando, apareceu essa oportunidade para você semear. Às vezes, a gente está perdendo nosso tempo tentando convencer Deus, porque Deus deve dar aquela colheita para nós. Quando muitas vezes o que está acontecendo é Deus tentando nos convencer a lançar a semente que precisa ser lançada para trazer aquela colheita. Em 1 Reis capítulo 17, é o momento onde o profeta Elias aparece na Bíblia. No versículo 9, Deus diz assim para ele: Dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traz-me, peço uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui? Apanhei 2 cavacos. Eu vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faz o que disseste. Mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traz-me aqui fora. Depois fará para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: A farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não se faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Elias encontra essa viúva. Diz: Me dá um pouco d'água aí. Ela traz água para ele. Ele vira para ela e diz: Traz um pedaço de pão também na tua mão. Ela disse: Eu não tenho comida aqui não. Eu só tenho um punhado de farinha e um pouco de azeite da botija, que eu vou fazer um resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias disse: Não temas, vai e faz essa comida, mas primeiro faz para mim. Deus quer suprir aquela viúva? Com certeza. Deus vai fazer isso sem que ela semeie nada? Provavelmente não. Mas por que não? Porque o reino de Deus é assim. É como se um homem lançasse semente à terra. E a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Ele não tem que saber como, mas ele tem que lançar a semente na terra. Trazer a colheita é a parte de Deus. Lançar a semente é a parte do homem. E se tem uma coisa que Deus não faz, é a nossa parte. Aí se ela não desse primeiro para Elias?
muito provavelmente aconteceria exatamente aquilo que ela disse: comê-lo-emos e morreremos. Ah, mas Deus não ama a viúva? É justamente porque ele ama que ele enviou Elias para lá para impedir que aquela viúva comesse a sua última semente. 2 Coríntios 9:10, Paulo diz que Deus dá semente para quem semeia e pão para alimento. O pão serve para o seu sustento e a semente serve para você ter colheitas. Deus dá as duas coisas. Provérbios capítulo 11, no versículo 24, diz assim: a quem dá liberalmente ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Eu tenho que dar tudo? Não. Ao que retém mais do que é justo. Existe uma parte que é justa você reter, mas existe uma parte que não é justa você reter. Deus dá semente para quem semeia e Deus dá pão para alimento. Existe uma parte que é pão para você se sustentar com isso, mas existe uma parte que é semente que você deve semear. Você vai ter que descobrir em oração aquilo que é pão e aquilo que é semente, aquilo que é justo você reter e aquilo que não é justo você reter. Aí se eu reter o que não é justo? A Bíblia garante que vai ser pura perda. O milagre da pesca maravilhosa começou quando Pedro ouviu uma instrução e foi concluído quando Pedro agiu em cima daquilo que ele ouviu. Seja abençoado agindo sobre essa palavra que você ouviu e até o próximo vídeo. O Novo Testamento nem fala sobre o devorador, mas o Novo Testamento alerta exaustivamente sobre o perigo da avareza. O teu maior inimigo não é o devorador. O teu maior inimigo é a avareza, porque o amor do dinheiro não foi a raiz de todos os males. E muitos nessa cobiça se desviaram da fé.